Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e vamos falar hoje de um assunto muito importante, saúde bucal. E vamos começar com a doutora Jaquelice Brito, ela é periodontista. Doutora Jaquelice, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Doutora, antigamente se falava muito, você vai aonde? Vai ao dentista, né? Vai para onde? Para o dentista. E hoje a gente vê alguns segmentos dentro da odontologia. Periodontia, trata de quê, doutora? A periodontia é uma especialidade da odontologia que trata todos os tecidos, todas as estruturas que ficam ao redor do dente, que são o ligamento, que são estruturas que ligam o osso ao dente, o osso, que fica ao redor do dente, e a gengiva, que cobre esse osso. Então, popularmente falando, nós podemos dizer que periodontia trata tudo que está na periferia do dente. E o dente? Quem que trata? O dente pode ser tratado pelo endodontista, que vai tratar o que está dentro do dente. Certo. Pode ser tratado pelo especialista em clínica, que vai tratar nas estruturas que são destruídas da coroa do dente. Pode ser tratado pelo ortodontista, que vai movimentar a posição do dente no osso. Pode ser tratado pelo especialista em ATM, que ele vai tratar a relação dos dentes com as articulações da boca. Então, a odontologia nos últimos 30 anos, ela evoluiu muito porque temos acesso a mais estudos. Hoje a gente sabe de mais detalhes do dente, sabe as células, mais detalhes de como as células trabalham na formação e no que envolve o dente. Então, por isso que o dente se subdividiu tanto. Os pacientes muitas vezes reclamam, até estranham muito. Mas um dente tem que ter vários dentistas, às vezes ele vai para fazer uma restauração. Mas a cárie já está tão evoluída que precisa fazer um canal. Aquele dentista já não trata. Vai para outro colega. Por quê? Porque hoje a gente sabe muito, hoje a gente está muito aparentado cientificamente. É verdade. E existem dentistas, né, odontólogos, que tratam de canal e outros não, né? Por que esse tipo de diferentes áreas na odontologia? Exatamente por isso, pelo avanço científico. Hoje a gente sabe muito, hoje a gente sabe cada detalhe das estruturas que compõem o dente. Para a minha especialidade, que é a periodontia, né? Eu sei quais são as estruturas que envolvem o dente, as estruturas que compõem o osso, as estruturas que compõem os ligamentos, que são como elásticos que mantêm os dentes presos ao osso, e a gengiva. Então, como são muitas subdivisões, cada pedacinho agora é um detalhe, a gente sabe mais detalhado, a gente consegue subdividir a odontologia em várias especialidades. E quais os tipos de doenças que entram por esse caminho e que a periodontia constata no dia a dia? A gente tem a gengivite, né, que é a doença da gengiva, que ela retém-se só a gengiva, existem vários tipos de gengivite. E temos a periodontite, que é quando a doença já invade o osso e os ligamentos que mantêm o dente preso ao osso. Que também existem várias subdivisões de doença. As pessoas às vezes reclamam, até mesmo eu, às vezes vou escovar os dentes, às vezes não, todos os dias, lógico, e de repente sangra. Isso vem a ser o que, doutora? Indício de alguma coisa? É muito comum o paciente dizer, minha gengiva sempre sangrou. Gengiva sadia não sangra. A gengiva, o primeiro sinal de doença é o sangramento. Então, esse sangramento pode ser uma doença no início, ou uma doença que já cronificou, ou uma doença no estágio mais avançado. Por isso, a gente sempre recomenda a visita periódica ao dentista. Certo. Agora, existe algum tipo de tratamento no dia a dia que a pessoa possa se livrar dessa enfermidade? Quando a pessoa chega ao consultório com a doença de gengiva, depois de diagnosticar que tipo de doença ela tem, e após o tratamento, é feito um protocolo em que a gente determina de quanto em quanto tempo deve ser o retorno. Porque a gente tem que manter um controle, né? Dependendo do tipo de doença. Se a doença se aloja só na gengiva, o paciente volta a cada 6 meses, que é o de praxe para todas as especialidades. Se a doença já avança até o osso, dependendo do quanto ela estiver ativa, o paciente vai voltar a cada 4 meses, a cada 3 meses. Se há um envolvimento do osso e o paciente faz um tratamento usando um aparelho ortodôntico também, às vezes ele precisa voltar a cada 45 ou a cada 30 dias. Então, após o diagnóstico, o tipo de doença que ele apresenta é que a gente
determina o tempo de controle. Mas toda pessoa, independente de ter doença periodontal ou não, que é a doença de gengiva, ela deve visitar o seu dentista, o clínico mesmo, a cada 6 meses. 6 meses. É. Existem pessoas que têm dificuldades de fazer limpeza com a escova até os últimos cantinhos, né, da boca. Existe já hoje escova com esse avançado grau de tecnologia que possa alcançar também a gengiva lá de trás? Existe, né? Quando o paciente vai exatamente ao dentista para fazer, né, o controle ou então vai fazer a consulta inicial, a gente vê qual a maneira como ele está escovando, o tipo de escova que ele usa, e para cada tipo de posição de dente, existe uma escova determinada. O paciente que tem aparelho ortodôntico, ele usa uma escova diferente do paciente que não tem. O paciente que tem uma prótese fixa, né, ele usa uma escova que às vezes que é importante para escovar entre os dentes. Então, os pacientes que têm os dentes apinhados, é uma escova específica. É o chamado tramelado, é? No popular no mesmo. popular entramelado. Né? Os pacientes que têm os dentes, dificuldade de higienizar mais atrás, a gente prescreve uma escova que tem a cabeça pequena. Então, é aquela história. Cada caso é o caso. Existe o geral, né? A escova que todo mundo usa, que deve ser cabeça pequena, macia, quanto mais macia, melhor. Mas para cada boca, existe uma determinação específica se houver variação, né? No caso, prótese ou ortodontia. Doutora, o que pode acontecer daquela pessoa que tem um certo grau de tártaro elevado, que fica exatamente nas proximidades da gengiva? Ali pode penetrar que tipo de doença ali? O cálculo, né, que é chamado o tártaro popularmente, ele se deposita nos dentes a partir da placa dental, né, que é o biofilme dental, mais conhecido como a placa dental. Essa placa, esse biofilme, ele sai normalmente com a escovação, né, a escovação, o uso do fio dental. Nós temos na saliva cálcio, né, que vai calcificando e vai transformar esse biofilme no cálculo, né? O que é cálculo realmente é uma pedrinha que ela fica presa ao dente e só sai com o dentista mesmo, que é fazendo a raspagem. Por que é importante remover esse cálculo? Porque esse cálculo ele é poroso. Se a gente olhar o microscópio, ele é como uma esponja do mar, exatamente aquela formato. Então ele tem aqueles porozinhos. Tendo os poros, a placa, o biofilme, ele se acumula com mais facilidade. Mesmo que você escove, como ele está naqueles porozinhos, ele não sai. E é o biofilme que inflama a gengiva, né? Que vai provocar o sangramento. Então, quando a gente remove esse cálculo, a gengiva consegue voltar ao normal. Se você deixa o cálculo por muito tempo, essa doença avança da gengiva até o osso, né? Então, quando o paciente tem cálculo, a gente recomenda, vamos sempre remover esse cálculo. Porque eu não posso determinar. Você só tem o cálculo na gengiva, ele não vai avançar, você não vai ter doença de uso. A gente não sabe. Então, não vale a pena correr o risco. Remove-se o cálculo para prevenir uma doença periodontal. Só que, às vezes, o paciente não percebe, né? Não vê o sangramento, não escova regularmente. Então, esse cálculo vai avançando, vai destruindo as estruturas que existem ao redor do dente, que são os ligamentos e o osso, né? E o cálculo vai se formando ali, depositando, e acontece, é comum um paciente que tem muito cálculo, depois que a gente remove, ele dizer... meu dente estava bonzinho, depois que removeu aquilo ali, meu dente ficou mole. Mas o cálculo estava servindo como uma coragem, estava só apoiando o dente. Na hora que a gente remove... Era um falso concreto, né? Isso. Doutor, agora tem gente que tem aquele hábito de, sempre que usar o palito de dente após a refeição, gosta de dar uma catucadazinha na gengiva. O que isso pode causar? Pode traumatizar a gengiva, né? A gente não indica o uso do palito, não. Quando há um espaço entre os dentes, a gente indica a escovinha interproximal, que são cerdas que tem, mas a gente sempre aconselha o uso do fio dental. Por quê? Entre o dente e a gengiva existe um espaçozinho de 1 até 2 milímetros que a gengiva é solta do dente, ela não fica presa totalmente, que é onde o fio vai entrar e remover o biofilme, né? Que é a placa. Se a placa entrou ali e ela pôde se depositar, o fio também pode entrar sem traumatizar de jeito nenhum. Entendeu? Nós sabemos que hoje as pessoas elas têm odores, né, na boca através da língua, faz a limpeza da língua. Isso. Agora, a gengiva também contribui para esse cheirinho, esse mau hálito, né? Contribui. Bafo de onça. Sim, contribui sim. Contribui, existe né? até uma doença, um tipo de gengivite, que ela é a gengivite de Vansan, que ela é conhecida também popularmente como boca de trincheira.
porque há uma necrose, né? Ela fica uma ferida, realmente a gengiva ulcera e ela fede muito, né? Tem esse nome boca de trincheira porque ela começou a ser estudada na época da Segunda Guerra, que os soldados iam para a guerra e desenvolviam essa doença, né? Então ela é um odor fétido mesmo, é podre, muito podre. Não é comum hoje em dia esse tipo de gengivite, né? Mas independente da gengivite comum também pode provocar um mau hálito. O que deve ser feito, além de fazer a limpeza diária da boca, a higiene bucal, existe algum outro produto que possa passar na boca, deixar no bochecho e sair esse cheirinho? Olha, o paciente sempre chega querendo uma mágica, né? É verdade. Tem um bochechinho aí, não? Existem os bochechos que eles tratam algumas doenças, né? Dependendo do diagnóstico que se tenha da gengivite, a gente entra realmente com um tipo de medicamento. Mas o grande aliado nosso é a escova, o creme dental e o fio dental. Então, não tem mágica de fugir. Tem que parar na frente do espelho, o ideal é parar na frente do espelho, escovar como se estivesse escovando dente por dente, né? Que hoje ninguém tem dente por dente, e passar o fio dental em cada dente. E quais as doenças mais comuns constatadas por vocês nessa área, aqui na Paraíba? Na Paraíba, no Brasil em geral, assim, a gengivite é o mais comum, né? A gente tem muitos casos de periodontite, que é a doença que já avança para o osso, mas a gengivite é mais comum. Posso dizer assim, dos pacientes que frequentam o meu consultório, 70% chega só com a gengivite instalada, né? Por quê? Por causa da vida moderna, realmente. Sai de casa de manhã e a gente tem o hábito de acordar, se arrumar toda, sentar na mesa, tomar o café da manhã e ir embora. É verdade, né? é verdade. E o ideal é, após o café da manhã, fazer a escovação, fazer a higienização. Após também o almoço? Sempre qualquer alimentação, sempre, as principais refeições. Limpeza, né? Agora, o quadro aumenta quando alguém é fumante, né, doutora? O cigarro, assim, na verdade, ele é um fator secundário, que a gente chama de agravamento da doença da gengiva, né? O fator primário é sempre o biofilme. Em qualquer doença de gengiva, seja o fator que vem agravar, o biofilme é sempre o fator determinante, né? Mas o cigarro, o grande problema é que alguns produtos, né, do fumo, eles mascaram os sinais clínicos da gengivite. Então, o paciente que ele fuma, ele tem uma gengiva mais densa, a resposta inflamatória é mais tardia, né? Os sinais da inflamação são mais tardios. Então, você já tem uma gengivite instalada e é muito comum o paciente fumante, quando vem perceber a doença de gengiva, ela já está bem avançada. Quem é mais descuidado? É o adolescente, ou o adulto, ou a criança? As crianças hoje, elas vão ao dentista sem medo, né? Na minha infância, ir ao dentista era um castigo, né? Se você não se comportar, vou levar você ao dentista. Então, criou-se esse medo, era como o medo ao médico. A gente tinha muito medo de ir ao médico. Hoje em dia não, já as crianças são tranquilas, as crianças sabem escovar os dentes, gostam, as escolas fazem isso. E a mídia em geral, é muito comum você estar assistindo uma novela e a pessoa está lá escovando o dente. Você está assistindo um filme e a pessoa está lá escovando o dente. Então hoje é mais divulgada a higienização, né? O adolescente, ele tem a rebeldia de não querer fazer porque é uma obrigação, então ele não faz. Mas os adultos, eles cuidam mais. Qual é a frequência do câncer bucal aqui no estado? Olha, o câncer especificamente de gengiva, ele é muito raro. Apenas 6% dos casos de câncer de boca estão relacionados à gengiva. É muito comum existirem manifestações de outros cânceres na boca. Por exemplo, a leucemia. O paciente com leucemia é muito comum ele ter uma hiperplasia gengival por causa da leucemia. Mas o câncer especificamente de gengiva é muito raro. E que forma de tratamento a pessoa é submetida, não só do câncer, mas também na higienização do dia a dia, algum problema, para evitar esse problema? Existe? Bom, a tecla sempre é visitar o dentista a cada 6 meses, né? O ideal é visitar o dentista a cada 6 meses. Se você tem algum problema de gengiva e você não vai ao periodontista especificamente, mas vai ao clínico, ele pode detectar esse problema e lhe encaminhar, né? Mas como chama, limpeza, né? Que o paciente, eu quero fazer a minha limpeza anual, né? Ela deve ser sempre semestral. E o controle, quando a gente faz um tratamento periodontal, a gente sempre frisa o paciente. Metade do tratamento é feito no consultório e metade é feito em casa. Então, 50% da responsabilidade é do periodontista para remover tudo aquilo que provocou a doença e a outra metade é a responsabilidade do paciente para manter essa boca bem higienizada para a doença não voltar.
Quem mais se preocupa com os dentes, com a boca, é a mulher ou é o homem? É a mulher, continua sendo a mulher ainda, né? Mas o homem está chegando lá também. Hoje né, a mídia né, está realmente... A imagem é tudo, né? Então os homens estão procurando muito mesmo. Antes, há 10 anos, eu dizia que o meu consultório, os homens iam, os casados, porque as mulheres obrigavam, né? Hoje eles têm a iniciativa. Tudo por causa daquela canetinha, né, que faz aquela zoada. Doutora Jaqueline Brito, aquela pessoa que fez tratamento, fez limpeza de boca, mas que continua com o mau cheiro na boca. Aí já pode ser outro tipo de doença no organismo? Pode ser. O mau hálito ele tem inúmeras causas, né? Uma das causas pode ser cárie, pode ser doença de gengiva, seborreia na língua, né? Sujeira na língua. Tem pessoas que têm a língua muito porosa e pode acumular placa ali, né? Mas existem outros problemas, doença de garganta também causa, a própria doença de estômago pode causar mau hálito. Né? Agora, qual a relação da doença de diabetes para com a boca? Existe alguma relação? Porque eu vi certo dia que teria alguma relação com relação ao tártaro, né? Exatamente. O tártaro com o diabetes. O que é que vem a ser isso aí? Existe, em relação à diabetes, a doença periodontal, eles andam numa via de mão dupla, né? A gente diz que a doença periodontal alimenta o diabetes e o diabetes alimenta a doença periodontal. Então, os produtos que são liberados durante o processo inflamatório do paciente que tem doença periodontal, ele agrava a sua doença, a sua diabetes, né? E o paciente diabético, ele tem mais propensão à doença periodontal. Certo. Agora, como uma pessoa constata um câncer de boca? Mesmo ela, antes de ir ao dentista, ela tem como constatar sangramento? Qual o primeiro sinal? Geralmente ele começa sem dor, né? Mas as feridas acometem, então é aquele costume de olhar a sua boca, né? Olhar por dentro da sua boca. É muito comum um paciente chegar apavorado com alguma coisa que viu na boca e achava que não tinha, porque ele não tinha o costume de observar. Alguma elevação. Existem umas estruturas na boca, são as exostoses, que é uma elevação do osso, tanto do palato como na mandíbula pode acontecer, que o paciente de repente percebe que tem aquilo e vai apavorar ao dentista pensando que já é um câncer. Não, ele sempre teve, ela é uma variação da normalidade, é uma elevação que é normal, como tem gente que tem a orelha, uma coisinha na orelha, né? Então é normal, aquele tecido é normal, só precisa tirar se o paciente for usar uma prótese, né, que tem essa variação. Mas é sempre examinar a boca, né? Lesões brancas, se ele notar alguma coisa branca, feridas, porque existem várias maneiras do câncer se manifestar. Eu conheci um senhor, ele era militar, e ele fez uma cirurgia na boca, no dente. E ele, depois da cirurgia, ele achou que ficou algum caco dentro da boca e começou a catucar com o palito que ele tirar, né? E não tinha, é só a impressão dele. Só que tanto catucar, infelizmente, virou um tumor e aí faleceu por esse tumor, deu esse tumor. Pode acontecer. Entendeu? E para a pessoa ter segurança de um bom profissional da área, o que ele deve constatar, por exemplo, no consultório? No consultório tem o caso você me contou um pouquinho antes da gente começar a entrevista, né? O Conselho Regional de Odontologia, né, o Conselho Federal também, eles têm eles que fazem a fiscalização dos consultórios. Então existem várias normas que o consultório deve ter. E a Agência Reguladora de Saúde também, ela tem umas determinações, né? Então, o ambiente tem que estar limpo, né? Você tem que ter um mínimo de... Você pode ter vários tipos de esterilização, né? Hoje a gente aconselha mais o uso da autoclave, mas ainda se usa a estufa. Desde que bem feita a esterilização, a estufa pode continuar sendo utilizada, né? Mas, assim, sempre a gente procura, a gente aconselha que se procure um profissional que tenha uma referência, né? É muito comum uma clínica ser aberta, faz aquela propaganda maravilhosa, você não sabe nem de onde veio aquele profissional, e passa um ano, faz uns horrores, vai embora, né? Então é importante você sempre procurar uma referência, o conselho está aí à disposição, se você quiser alguma referência profissional, qualquer pessoa pode ir ao Conselho de Odontologia, que eles informam sobre o profissional. Hoje também está se usando muito prótese, né?
Avançou muito a tecnologia. Como é que está hoje a Paraíba nisso aí? Está avançada? A gente está bem. A odontologia, nós temos hoje o que a gente pode chamar de terceira dentição, que é um implante dentário, né? Desde que bem planejado, o implante não tem nenhuma contraindicação, existem aqueles casos limite, né? Mas hoje a gente consegue fazer enxerto ósseo, tira de um lado do corpo, tira de um lado da mandíbula, bota do outro, faz um enxerto, recoloca um dente, coloca um dente artificial. Então, hoje em dia, e não é mais assim, antigamente, só tinha dente bonito quem tinha muito dinheiro, né? Hoje existem escolas de especialização, várias aqui na própria capital, que fazem, os alunos que já são dentistas formados, que fazem especialização. Então, o preço é mais acessível para o paciente, porque o paciente vai pagar só o material que a clínica usa, pode fazer implante, pode fazer enxerto, quer dizer, hoje a gente pode ter dente. Hoje a saúde bucal está bem para frente, muito né? bem. A saúde bucal está muito bem, João Pessoa, né? Agora, o que eu observo também, está existindo uma certa flexibilização, tanto nos valores, como também nas formas de pagamento. Antigamente não tinha isso, né? Às vezes as pessoas até procuravam outros centros para fazerem tratamentos. Aqui tem tudo isso e com preço mais em conta, né? Não é dizer que baixou muito, não. Lógico que todo esse material é muito caro, né? A gente tem que ter sempre um critério para... É como cirurgia plástica, né? Existem aí as aberrações que são feitas. Então, também dentro da odontologia a gente tem isso, né? É importante, claro, buscar valores, né? Mas, às vezes, o barato sai caro. Exatamente. Né? Então, você vai fazer uma cirurgia, uma extração por R$500. Pode ser, depende do nome do profissional, depende da localidade do bairro. Mas você achar uma extração a R$5, a coisa está muito estranha. Desconfio. Né? Agora, o povo tem uma reportagem aí de uma jovem, uma adolescente, fazendo fazendo tratamentos dentários no quintal da casa dela, né? Que isso é absurdo. Ela não tinha nenhuma formação. Exatamente, só não ouvi dizer e também procurando pela internet, né? Mas, doutora, chegamos ao final da entrevista. Se quiser acrescentar mais alguma coisa que ficou aqui no meu esquecimento, pode ficar à vontade para esclarecer, viu? Não, só quero repetir a importância de se visitar o dentista a cada 6 meses, né? O uso da escova, o uso do fio dental, creme dental e buscar sempre o periodontista quando tiver algum problema de gengiva. Ok, muito obrigado pela lição, pela aula e sucesso, viu? Obrigada. Até logo. A você o nosso muito obrigado, até a próxima com mais um Câmera Aberta. Fica um pouquinho aí.